Nós vamos ouvir a palavra de Deus, depois a gente tem a entrega dos dízimos. Pode ser, meu irmão? Pastor Cícero não merece apresentação, não precisa, melhor dizendo. Ele vai trazer a palavra de Deus e no final do culto você vai trazer o seu dízimo e a sua oferta. Talvez alguns digam: pastor, mas se for no final, o pessoal vai embora. Se estiver no coração da pessoa, ela vai dar, vai devolver a hora que for. Quero dizer que a gente quer fazer muita coisa no espaço infantil. Estamos planejando, em parceria com a Metalúrgica Casa de Brincar da Metalúrgica, um grande congresso sobre autismo aqui na igreja. Um grande congresso. Nos solicitaram o espaço e a gente quer ceder. Parece que vem preletores internacionais e a gente quer compreender e atender as crianças, as famílias que lutam com o autismo, não é? Pastor amado, Deus te abençoe, seja a boca do Senhor. Obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? O pastor estava doido querendo pregar, mas falei para ele que hoje era ser eu, que a gente já tinha combinado faz tempo, para ele não se animar muito. Queridos, uma alegria compartilhar com os irmãos nessa manhã. Nós somos prova da generosidade de Deus, do pastor que ele compartilhava aqui e da Débora. Essa semana, minha esposa está ali em cima com o Oliver. Muitos não viram ela. Essa semana mandei uma mensagem para a Débora, né, dizendo: vocês são muita graça de Deus nas nossas vidas, porque é verdade, não é? É recíproco esse carinho e esse amor. Nós louvamos a Deus e eu agradeço muito ao Senhor por poder estar aqui e poder temer a morte do pastor Celso, e digo, e orei para que isso não acontecesse, não é? E glória a Deus, sei que muitos de vocês temeram também. Mas glória a Deus, o Senhor deu um bônus de vida aí para ele, como ele disse, e a gente pode tê-lo aí por mais tempo. E que o Senhor nos abençoe nesse tempo e abençoe o pastor na sua completa recuperação, no nome de Jesus. Quero compartilhar com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Antes disso, quero mostrar umas fotos e um vídeo, um pouco daquilo que tem acontecido lá do outro lado da Espanha, porque os dízimos e as ofertas que o pastor compartilhou aqui, não é, e que a gente vai entregar no final, também nos ajuda, nos sustenta ali no campo missionário, não é? A igreja nos apoia desde sempre, e aquilo que a gente vai compartilhar também aqui é fruto também do seu dízimo, da sua oferta, e do apoio que a gente sempre recebeu da igreja e de vários irmãos que aqui estão presentes, além do apoio em oração, não é? Então eu quero só mostrar algumas fotos. Pode passar aí, irmão. Esses são batismos desse ano, né? No caso do último verão, ali foram 3 batismos. Esse é um camarada... Não, volta aí. Esse é um camarada chamado Saulo. Dos 3 batismos, ele é o único que não é espanhol, ele é hondurenho, se converteu em uma das nossas células ali. Era um rapaz que tinha problema com alcoolismo, mas glória a Deus, venceu isso daí, não é? E pôde ser batizado, está firme em uma das nossas células. Está ali do lado dele um irmão Joaquim, que é um dos líderes da nossa célula, de uma das nossas células, e do outro lado o Ravi, que é quem o acompanhou, colega de trabalho dele, quem o influenciou para levá-lo à célula e à conversão.
Pode passar. Esse é o Estevão. Ele se converteu numa prisão, teve problema com drogas, problemas diversos de tráfico, etc. Se converteu dentro da prisão. Quando saiu da prisão, vagou sem igreja. Tinha muitas dificuldades aí em muitas coisas, relacionar problemas com a família. Graças a Deus, depois que ele saiu da prisão, Deus seguiu fazendo uma obra na vida dele. Ele se achegou à nossa igreja, a gente ajudou ele nos processos aí de perdão, etc. Deus tocou o seu coração e, pela graça de Deus, foi batizado também aí no último verão. Ele participa da minha célula, né? Tem uma célula na minha casa, no caso, no meu apartamento, onde a gente vive. E ele frequenta a nossa célula, a gente pôde apoiar ele aí, acompanhar ele em todo esse processo aí. Do lado dele está o cunhado dele, quem também o ajudou aí. Então, glória a Deus pela vida do Estevão. Pode passar outra foto aí. Esse é o Rossi, um jovem. Do lado dele está os pais, né, a mãe e o pai. Esses pais oraram por ele durante, não sei, uns 10 anos, talvez mais. Foi um menino que foi criado na igreja, não é? Mas na sua adolescência saiu. E aí, não sei se chegou a 10 anos, mas uns 8 anos os pais estiveram orando por ele. Você, pai, mãe, que ora pelo seu filho, não desiste, não deixa de orar, não deixa de influenciar ele com sua própria vida, não é? Não deixa de clamar pela vida do seu filho. Esses irmãos aí, o Rossi e a Lucy, que são os pais dele, estiveram orando por anos. Eu sempre que me reunia com eles, são líderes de célula também, abençoam muito outras pessoas, e sempre que me reunia com eles, perguntava para eles se eles tinham um pedido de oração. O pedido era sempre o mesmo: queremos orar pelo nosso filho, pelos nossos filhos. De repente, irmãos, um milagre, o filho aparece na célula. Os pais não convidaram, os pais não chamaram, ninguém chamou. Ele disse que Deus tocou o coração dele. Um jovem espanhol. Ele disse que simplesmente Deus tocou o coração. Já ouvia, já conhecia a palavra, não foi na igreja. Simplesmente chegou um dia na célula que os pais lideram, e disse que Deus havia tocado o coração dele. E Deus estava chamando ele para voltar e para realmente se converter, porque ele não tinha se convertido. O rapaz começou a frequentar a célula, se converteu, entregou a sua vida a Jesus, começou a frequentar a igreja e, graças a Deus, batizamos ele no último batismo para a glória do Senhor. Hoje toca bateria na igreja, convertido. Antes tocava bateria sem estar convertido, né? Quando ele era adolescente. Agora está tocando lá, bateria lá na nossa congregação. E é uma bênção para nós, um jovem que está dando testemunho da graça e do poder de Deus. Deus o tocou. Os pais oravam sempre e nós começamos a acompanhar também eles em oração. Deus é poderoso. Amém, queridos? Por isso que eu te digo, não deixe de orar. Não deixe de suplicar a Deus. Isso que o pastor Celso aqui convocou você, convocou a igreja a se ajoelhar, a clamar a Deus. Vale a pena, porque Deus faz milagres. E esse é o maior milagre, quando o coração duro se converte ao Senhor Jesus. Pode passar. Acho que tem um vídeo aí agora, né? Quero passar um vídeo para vocês. Como disse semana passada, né, a gente está lá há 6 anos já. Quando a gente assumiu a congregação, assumimos com 27 membros. E, graças a Deus, Deus tem prosperado o trabalho, né, pela graça dele, não porque nós somos grande coisa. Hoje estamos com 69 membros, temos 11 células funcionando. Uma média aí de umas 70, 80 pessoas se reunindo cada semana nas nossas reuniões de célula. E no ano passado a gente fez uma festa das células. A gente já fez várias aqui, não é? A gente fez uma lá e ficou muito bonito, porque nesse dia aí teve muito visitante. Tivemos o local, gente do lado de fora do nosso local, mais de 100 pessoas lá, nunca tinha visto esse local tão cheio. E aí eu gravei um videozinho de uns 15 segundos, 20 segundos, não sei. Quero passar para vocês aí.
Isso aí. Obrigado. Pode acender aí a luz. Obrigado. Joia. Show. Então, esse dia aí tinha muito visitante. Tem uma porta de trás, nesse é o local que a gente se reúne. Tem uma porta que separa aí o local onde a gente faz o culto. E tem uma parte de trás que é como um hall, né? E aí, nesse dia aí, tinha gente lá do outro lado, porque já não cabia do lado de cá. E era um grupo grande aí, com muitos visitantes, né? Então, Deus tem nos abençoado e tem feito aí prosperar a sua obra. Eu quis trazer simplesmente aí uma amostra para vocês terem uma ideia, né, daquilo que Deus tem feito ali do outro lado do oceano, para dizer que também é fruto das suas orações, da oração da igreja e do apoio e que sempre recebemos aí também da igreja. Amém, queridos? Agora vamos à palavra. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1 diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Graça e paz sejam convosco da parte do nosso Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos. E a nossa esperança, a vosso respeito, está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que esperamos e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças a nosso respeito. O tema da nossa mensagem nessa manhã é o Deus de toda a consolação. Você precisa de consolo na sua vida? Você precisa de conforto para você? Esse texto fala sobre o Deus de toda consolação. Você percebeu quantas vezes se repete a palavra consolo ou consolação ou seus derivados no texto? Por isso sacamos daí o tema, o Deus de toda consolação. Paulo tinha alguns propósitos a escrever essa carta aos Coríntios. Um deles era incentivar a igreja a perdoar e recuperar o membro que havia causado muitos problemas, ao qual ele mencionou na primeira carta. Ele também estava explicando por que ainda não havia visitado aquela igreja. Ele tinha o propósito de visitar aquela igreja. Ele também tinha o propósito de incentivar aqueles irmãos a dar uma oferta especial para as igrejas em Jerusalém. E uma das palavras-chave dessa carta é a palavra precisamente consolo, ou consolação, ou encorajamento, que aparece aí mínimo 11 vezes, e o verbo consolar mínimo 18 vezes. A ideia desse termo é simplesmente chamar alguém para ajudar. É a ideia do Espírito Santo, quando Jesus diz que o Espírito Santo é nosso Deus consolador, é aquele que vai nos acompanhar. Aqui, nesta carta, o apóstolo está dizendo que Deus é o Deus de toda a consolação, ou seja, Ele pode ajudar a qualquer um que clamar por Ele. É a ideia de chamar alguém para ajudar, e quando Deus é o Deus de toda a consolação, qualquer um que clamar a Ele, que chamar por Ele, que orar a Ele, pedindo ajuda, Ele está disponível a ajudar. Deus estende a mão. Por que Paulo pode escrever uma carta cheia de conforto e consolo para encorajar os coríntios, mesmo em meio às tribulações e dificuldades e sofrimentos que ele mesmo estava vivendo?
Talvez seu segredo fosse o próprio Deus. Deus era o consolo, Deus era quem ajudava Paulo nas suas dificuldades, nos seus sofrimentos, nas suas viagens missionárias, nos perigos que ele passava. Quando nos sentimos desanimados, quando queremos desistir, quando passamos por lutas, devemos mudar nosso foco de nós mesmos e clamar ao Todo-Poderoso. Ele é quem está aí para estender a mão e nos ajudar. Vamos entrar no texto e vamos começar aí pelos primeiros 3 versículos. Então, o primeiro ponto é: lembre-se de quem é Deus e dê-lhe glória. Os versículos 1 ao 3 falam disso. Dê-lhe glória porque Ele é Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias. Dê-lhe em glória porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E número 3, dê-lhe glória porque Ele é o Pai da misericórdia, o Pai das misericórdias. Que vem da união da palavra miséria e coração. Deus se compadece daquele que está em miséria, por isso pode consolar, por isso pode ajudar. Deus é o Pai das misericórdias. Vamos passar para um segundo ponto, já entrando no tema do Deus de toda consolação. Versículo 4 diz que esse Deus de toda consolação nos consola em toda a nossa tribulação. Então, quero dizer para você que Deus tem consolo, não para um tipo de tribulação, não para um tipo de dificuldade. Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Não importa o sofrimento, não importa a dificuldade, não importa a situação difícil, não importa a tribulação que estejamos passando. Deus tem toda a consolação para todas as nossas tribulações. Basicamente pensei em 3 tipos de tribulações aqui, ou de dificuldades. Aquelas que nós mesmos produzimos pelos nossos pecados. Faz um tempo chegou uma jovem em nossa congregação ali, e ela tinha um peso, ou carregava um peso muito grande nas suas costas, uma dificuldade muito grande, uma angústia em sofrimento, uma tribulação muito grande, porque ela havia cometido aborto. É muito fácil o feminismo ensinar que as mulheres são donas do seu corpo e que podem fazer com os seus bebês o que quiserem. Aquela menina acreditou nessa mentira e abortou o seu bebê. E começou a viver com culpa toda a sua vida. E chegou na nossa congregação angustiada, uma jovem espanhola. Até que ela descobriu que Deus tinha consolo para ela. Que Deus não aprovava o que ela fez, mas Deus tinha perdão para ela. Que Deus não aprovava o assassinato que ela tinha cometido. Porque é isso que acontece com o aborto, um assassinato. Deus não aprovava o assassinato que ela tinha cometido. Que a sociedade aprovava, que todo mundo incentivava ela a fazer, mas Deus não aprovava. Mas Deus tinha consolo para ela. Deus tinha perdão. E ela descobriu que quando ela levantou a mão pedindo ajuda, Deus estendeu a mão e levantou ela para a glória dele. Essa jovem está batizada, essa jovem se converteu, essa jovem vai se casar nesse ano para a glória do Senhor. Uma jovem espanhola estava sendo atribulada, estava sofrendo angústia por um pecado que ela mesma tinha cometido. De repente estou falando para você aqui, e você está passando por situação semelhante, coisas do seu passado que você se arrepende e parece que ainda carrega um peso nas suas costas. Deus tem consolo para você. Ele não aprova o que você fez, porque Ele não aprova o nosso pecado. Mas se você estende a mão pedindo ajuda dEle, Ele estende a sua mão também e te traz de volta. Você pede perdão e Ele tira o peso das suas costas. E o seu sofrimento acaba, porque Ele vem com consolo. Amém, queridos? Tem aquelas tribulações que vêm naturalmente, pela gente viver no mundo decaído, né? Um mundo caído no pecado.
Quem espera uma doença? Ela chega. Não é porque a gente pecou, não é porque a gente fez alguma coisa errada, é porque a gente é ser humano. A gente não controla a vida dos outros. Então, na nossa família pode vir tribulações, porque os outros estão vivendo a vida deles e acontecem coisas que acontecem no mundo mal. Como uma doença, como uma catástrofe, como uma tempestade, como o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, quase meio estado debaixo d'água. A tempestade não escolhe casa de crente e casa de não crente. Vem para todo mundo, é uma tribulação. E tem aquelas tribulações que acontecem porque somos seguidores de Cristo. Ou seja, perseguição. Estava compartilhando na escola bíblica, no Natal de 2020, no dia de Natal, dia 25 do ano de 2020, ou seja, 5 anos atrás praticamente, uma igreja em Santander, no norte da Espanha, amanheceu com 3 bolsas de rato morto e cartazes de ódio à igreja evangélica. Não é uma perseguição física, uma perseguição ideológica, moral, um preconceito social. Por quê? Porque o camarada segue a Jesus. Esses são os tipos de tribulação que a gente pode passar, e de repente há outras. Deus tem consolo, conforto e ajuda para todas elas. Não importa o que você esteja passando, se você levanta a mão para Deus e você clama a Deus, Ele tem consolo para você. Amém, querido? Deus permite as tribulações, não as produz, mas permite. Isso envolve o famoso questionamento do por que um Deus bom permite o mal e o sofrimento no mundo que Ele criou. E sobre isso poderíamos dizer muita coisa, talvez uma mensagem só para isso, e talvez não fosse suficiente. Mas não é a nossa ênfase hoje. Por isso, simplesmente vou resumir dizendo que Deus permite as tribulações porque Ele criou os seres humanos livres. Então, a tribulação acontece no mundo porque o pecado entrou no mundo, e o mundo é um mundo de pecado, e nós já não somos seres humanos perfeitos. E por que isso aconteceu? Porque Deus criou Adão e Eva livre. Agora, Deus está no controle das tribulações. Ele não as produz, Ele as permite, mas elas não acontecem à parte da soberania de Deus. Deus está ao controle, Deus está no timão da história. Nada anda como um carro desgovernado, muito menos a nossa história de vida. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, os que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que de alguma maneira misteriosa, de alguma maneira que eu não consigo entender, e não tenho problema nenhum em dizer que não consigo entender, Deus está ao controle, Deus é soberano e Deus está orquestrando as coisas nas nossas vidas, permitindo inclusive o mal, e o problema, e a dor e o sofrimento, para tratar conosco, para fazer algo conosco, para abençoar o reino dEle. Ele tem o propósito dEle. E é para o nosso bem esse propósito. Por mais que em um momento específico a gente não esteja vendo isso e não esteja entendendo isso. Portanto, Deus nos capacita para suportar as tribulações e tem consolo para nós no meio das tribulações. Mesmo aquelas que parece que não vamos suportar. É como disse Paulo aqui no texto que nós lemos. Eu desesperei da vida, mas Deus estava comigo. Número 2. A consolação de Deus tem dupla função. Primeiro, ela nos conforta nos momentos da dificuldade. Ela tem um propósito de nos ajudar. Esse
é o propósito mais óbvio. Deus é o Deus de toda consolação, Ele está aí para estender a mão e nos ajuda. Esse é o primeiro propósito do consolo de Deus para nós. Trazer alento para a nossa alma. Trazer quietude para o nosso coração. Mas há um segundo propósito também. Você percebeu o versículo 4? Está bem aí, olha. Obrigado, irmão. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma. Deus nos capacita a ajudar os outros, dando a nós, ou permitindo a nós, passar por sofrimento e tribulação. Para com que essa mesma consolação, ou esse mesmo poder que Deus nos deu, a gente possa ajudar os demais. Outras pessoas que estejam passando por situação semelhante, ou inclusive outras. Deus nos permite viver circunstâncias para depois a gente dizer para outras pessoas: ei, confia. Ei, crê. Porque Deus é um Deus de milagre. Deus é um Deus poderoso. Mesmo em situações difíceis. Olha o que Ele fez comigo. Esse é um segundo propósito do consolo de Deus. É um propósito altruísta. Por isso, não se reserve em testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, querido irmão. Não feche a sua boca. Pelo contrário, com alto e bom som, tenha ousadia, coragem, valor, para testemunhar o poder de Deus e do consolo de Deus na tua vida, nos momentos de dificuldade, e de tribulação, e de sofrimento. Participa de uma reunião de célula, e quando o grupo estiver falando, fala para eles daquilo que Deus tem feito na sua vida, e de como Ele te levantou do pó, no momento de maior dificuldade e sofrimento que você passou. Esse é o propósito de Deus com toda a consolação que Ele nos dá. Consolar a nós, mas também capacitar a nós, ou nos capacitar para compartilhar com os demais. Então, número 2, a consolação de Deus tem dupla função. E número 3, os propósitos sublimes de Deus para toda tribulação e consolação. Primeiro deles, versículo 9, que deixemos nossa suposta autossuficiência e orgulho. Estava ouvindo o pastor Fábio ontem, ali em Piabas, e ele dizia que o orgulho é o pior câncer que pode existir na igreja, na vida de um ser humano, na vida de um crente. E é verdade. Não deixa de ser verdade. E as tribulações que Deus nos permite viver, e o consolo que Deus nos dá, é precisamente para nos ajudar a deixar a nossa autossuficiência e o orgulho humano. Diz o texto, na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para quê? Para que não confiássemos em nós mesmos. Para que soubéssemos que a vida não está em nossas mãos. Para que soubéssemos que a capacidade não é nossa. Para que soubéssemos que a suficiência não está em nós. O poder não flui de nós, mas em Deus. Aleluia. Que ressuscita os mortos. Porque Deus permite os problemas, porque Deus permite o sofrimento, porque Deus permite a tribulação, maestro, para que a gente saiba que a gente não pode conosco mesmo. Nós não somos autossuficientes. E o mais orgulhoso de todos, um dia vai estar no pó. E de que vai valer? De nada. Devemos confiar em Deus. Amém, queridos? Uma outra coisa, versículo 9 também. Para que aprendamos
a confiar mais em Deus e a depender mais de Deus. Porque se não podemos depender de nós, da nossa suficiência, da nossa capacidade, de quem vamos depender? De Deus. Queridos, Deus tem nos abençoado muito ali na Espanha e no ministério, mas estou seguro que não é por causa de nós, Ele nos utiliza, estamos à disposição. Mas eu sei que é Deus que preparou as coisas. Deus nos colocou ali no momento ideal, com as pessoas que estavam precisando daquilo que nós tínhamos para dar da parte de Deus. E o que Deus tem feito, quando a gente prega, quando a gente lidera, é porque Deus está nos usando, mas na verdade é Deus que está fazendo. A gente depende dele, porque se não fosse ele, quem é o pastor Cícero? Quem é a Vera? Somos pessoas simples que crescemos no bairro Santa Cruz, ali em Volta Redonda. Que foi ajudante de padeiro, meu pai está aqui. Outra coisa, os propósitos sublimes de Deus para toda tribulação e consolação, para que possamos ter nossa esperança colocada em Deus, acima de tudo. Versículo 10. Ele nos livrou de tão horrível perigo de morte e continuará nos livrando. É nele que? Por que Deus permite as tribulações? Quais são os propósitos de Deus, os sublimes propósitos de Deus para toda a tribulação e para toda a consolação que vem dele? Para que a gente cada dia continue aprendendo que devemos esperar, não no político, não na melhora da economia, não numa mudança assim ou assado, mas em Deus. Querido, enquanto sua expectativa, enquanto sua esperança estiver nos homens, em coisas, em situações, em circunstâncias, você vai naufragar. Desde o momento que você coloque sua esperança em Deus, você vai começar a encontrar, ter sentido para a sua existência e vai começar a viver realizado e não desesperado. Quero terminar. Falta 10 minutos para o meio-dia e quero terminar aí meio-dia. Então quero mostrar uma última foto para exemplificar aí um pouco também daquilo que a gente está dizendo. Nós falamos aí de 3 coisas, não é? Deus tem todo o consolo para todas as nossas tribulações. Esta consolação de Deus é para nós, mas também para ajudarmos os outros. Assim que Deus tem propósitos sublimes para tudo o que passamos. Creia e você verá, sentirá o consolo e o alento de Deus para toda e qualquer situação que você esteja passando. É uma mensagem de consolo para você, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje, igreja. Para você clamar a Ele, se ajoelhar diante dEle e crer que Ele tem consolo para a sua vida, porque Ele é poderoso. Amém? Essa família, ele é colombiano, se chama Oscar, ela é espanhola, se chama Ana, e do lado aqui, mais próximo, né, está a mãe dele. Esse casal passou por uma situação muito trágica. O filhinho deles de 3 ou 4 anos, não me lembro agora qual a idade que era. Eles cuidavam um sítio, eram cuidadores, né, não sei como se chama, cuidadores de um sítio, e moravam eram caseiros de um sítio. Lembrei aqui a palavra, às vezes me foge a palavra em espanhol, em português. Eles eram caseiros de um sítio. O sítio tinha um cachorro muito feroz, que cuidava do sítio à noite. Eu não quero ser dramático, desculpe, mas simplesmente estou contando uma história, que é verdade, que a gente viveu ali. De madrugada, uma porta da casa ficou aberta, o cachorro feroz entrou na casa,
deu uma bocada justo no pescoço daquela criança e a criança faleceu. Eles não eram crentes. Você pode imaginar a desolação desse casal. Ele era um filho único nessa época. E a família ficou destruída. Nesse processo, um dos nossos líderes de célula se aproximou deles pouco a pouco, foi compartilhando do Evangelho, foi buscando dar consolo da parte de Deus para eles. Eles começaram a frequentar a célula, uma reunião, outra reunião, outra reunião. Aquilo começou a fazer bem para eles. No meio da destruição que eles estavam, começaram a frequentar a igreja. Começaram a se entrosar. Estavam ainda muito destruídos, muito amargurados. Mas chegou um momento que eles entregaram a vida deles para Jesus. Que eles entenderam que Deus tinha todo o consolo para eles, inclusive para essa tragédia tão grande, que eu não consigo nem imaginar o tamanho da dor desse pai e dessa mãe. Eles se converteram ao Senhor. Deus continuou fazendo um trabalho na vida deles. Para a glória de Deus, eles tiveram outro bebê. Eu estou aí apresentando o primeiro bebê deles depois dessa tragédia. Essa é uma foto de 2022, não achei uma mais recente. Porque eles já tiveram um segundo filho, depois dessa tragédia. Que eu também apresentei ao Senhor, para a glória de Deus. Deus reconstruiu essa família, do pó. Deus reconstruiu essa família. Um dia fui, acho que faz uns 6 meses, eu fui visitar a célula deles, fazer supervisão, né? Estava lá sentado, escutando a célula, estava dando estudo, de repente no meio da célula, no meio do estúdio, numa pergunta lá que tinha para responder, a Ana, essa irmã, começa a dizer, era uma coisa sobre sofrimento, sobre tribulação no estudo, alguma coisa assim, e essa irmã toma a palavra e diz, olha só, a gente não entende, não é? Mas eu queria compartilhar com vocês algo que parece ilógico. Ela dizia, eu sofri muito e ainda sofro pela perda do meu filho. Mas eu cheguei a reconhecer que se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. E Deus não teria feito uma obra na minha vida e uma obra na vida da minha família. Eu estava escutando aquilo e eu pensei, que nível de maturidade essa irmã chegou. Glória a Deus. Porque isso é verdade. Deus permite que as coisas aconteçam, porque nada foge à sua soberania. E de alguma forma misteriosa, sobrenatural, que nós nunca compreenderemos totalmente, Deus usa essas tragédias para atrair as pessoas a Ele. E está lá essa família restaurada para a glória do Senhor. Nos primeiros anos dela, a gente sentia muita tristeza ainda ao conversar com ela. Mas nesse último ano, eu senti que ela deu uma virada. E ela já conversa com a gente com uma alegria e está tão animada ao realizar o trabalho de Deus. E ela chegou ao entendimento, eu entendi que essa virada na vida dela foi precisamente porque ela chegou nesse nível de maturidade. Ela entendeu quem é o Deus de toda consolação. Ele tem essa consolação, esse consolo para você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, querido Deus, obrigado por poder compartilhar com a tua igreja nessa manhã essa palavra que vem de ti. Abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja, abençoa a minha igreja, meus irmãos que estão aqui nessa manhã. O Senhor sabe o que eles estão passando, o Senhor sabe a circunstância de vida de cada um, o Senhor sabe o que cada um está necessitando. O que eu sei é que o Senhor tem consolo. O que eu sei é que o Senhor tem esperança. O que eu sei é que o Senhor tem
provisão para qualquer situação. Seja na família, seja no trabalho, seja no dia a dia. Se nós clamamos a Ti, esperamos em Ti, Tu venha nos ajudar. De maneira que, como clamamos aqui um pouco antes, de acordo com a palavra do pastor, queremos seguir nesse mesmo espírito, porque dependemos de Ti e de mais ninguém. Oramos no precioso nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nome doce e suave, em quem temos toda a consolação. Aleluia. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus conosco seja, e com todo o povo de Deus reunido sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar uma canção, e você pode trazer seu dízimo e sua oferta no nome de Jesus. Meus irmãos, que palavra poderosa. Nós vamos ficar em pé. Você vai trazer o seu dízimo. Mas eu quero, pastor, pedir à irmã Vera que venha aqui à frente, se possível, que a gente quer orar pelo casal. E se você foi de alguma forma tocado, se você entendeu, essa palavra foi uma palavra de Deus para a minha vida, eu quero que você venha aqui à frente, porque a gente quer orar por você. Orar pelo pastor, irmã Vera. Você pode trazer também o seu dízimo, sua oferta. Saia do seu lugar e venha. Se você entendeu, esta palavra foi a que eu precisava ouvir. Eu precisava ouvir essa palavra. Então pode vir, sair do seu lugar. A irmã Vera, por gentileza, onde ela estiver. Palavra de Deus, que no início a gente disse, né? Deus vai usar esse moço, e usou, lá na galeria você pode se aproximar, não precisa descer. Tem algum louvor para a gente cantar, irmão? Chega aqui o casal. Débora, vem ficar perto aqui. Então vamos cantar um louvor. Você quer dar uma saudação para a igreja, irmã? Bom dia, irmãos. É sempre uma alegria estar aqui e receber tantos abraços que nos acolhem e de alguma maneira como se a distância nem existisse ou se encurtasse. Muito obrigada por ser igreja na vida da gente, por continuar sendo igreja. Isso faz toda a diferença e a gente só agradece ao nosso Deus que nos mantém conectados enquanto em missão. Muito obrigada, pastor Celso, Débora. Vocês são uma bênção na vida da gente.
Deus abençoe, querida igreja. Continue abençoando ricamente. Que o Senhor os bendiga muitíssimo, queridos irmãos. Nós vamos cantar um louvor e depois você pode deixar o seu dízimo, porque quem é dizimista vai vir, ok? Alguns irmãos aqui estão passando por uma luta muito grande. Fabiana, a gente está apresentando ao Senhor sua sobrinha. Essa madrugada está orando por ela. Vamos cantar esse louvor. Se você quiser vir à frente, pode vir. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Senhor, aleluia, doce presença. A palavra alimenta. O Senhor não nos poupa da tribulação, mas consola na tribulação, porque és o Deus de toda consolação. Obrigado pela palavra que recebemos, que me abençoa tanto. Aqueles que aqui vieram à frente, bem como ali na galeria, que foram diretamente tocados, perceberam, entenderam que foi uma palavra do Senhor para eles.
Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por este casal tão querido. Nós aprendemos a amar este casal. A doação, a entrega deles. Deixar o seu país, deixar suas famílias, indo para um lugar desconhecido, por obediência, porque deram a si mesmos ao Senhor. Fortalece-os na saúde, consola-os na saudade, quando faz tanta falta o abraço de uma mãe, de um pai, que não podem ser supridos por um contato de WhatsApp. Que o Senhor os console, que o Senhor os fortaleça e que o Senhor ainda os leve muito longe para a honra e glória do Teu nome. Obrigado pelo culto desta manhã. Já recebemos a bênção e vamos para casa em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar. Você pode deixar o seu dízimo pessoal do entrega do certificado do curso de noivos. Nós faremos à noite. Deus abençoe, irmãos. Lembra de onde você veio e onde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim.